fundo de varejo descontado e que tem uma linearidade de dividendos. Você conhece a RBVA? Vem comigo que eu vou te mostrar como funciona o fundo e como ele faz para pagar o seu provento. Bom, vou começar pelo desconto aqui. Na hora que você vai olhar o desconto, você vai ver que ele está a 0,82, como está vendo aqui na tela. Então, na realidade, ele está sendo cotado a mercado a 1 bilhão 365 milhões. Então, dessa forma, tem um desconto ali de 18% olhando para baixo, mas se caso a gente for para pegar esse upside, a gente está falando de quase 25%, aproximadamente 22%, 23%, para 82 voltar para 100. Então tem um potencial de valorização dentro desse fundo imobiliário, além dos outros aspectos que eu vou mostrar mais à frente. Quando a gente vai para o portfólio do fundo, a gente vai ver que tem 82 prédios comerciais dentro da alocação. Então isso faz com que tenha bastante segurança, não está concentrado em apenas um único ativo, dois únicos ativos. Então isso dá muita robustez ali para o fundo de maneira geral. Quando nós vamos ver aqui a região que está alocado, você vai ver que 87% está na região sudeste e 7,3% na região nordeste. Então, ele tem uma concentração mais forte na região sudeste, principalmente por uma questão econômica e também por uma questão de, principalmente os focos, que são agências bancárias, terem mais dentro da região sudeste, população também. Então, isso faz com que o fundo trabalhe mais dentro dessa região. Quando a gente vai olhar para como são feitas as correções dos imóveis, 61% está atrelado ao IPCA, que vem pelo IBGE, e 39% está atrelado ao IGPM, que é pela FGV. Então isso é muito bom, porque você tem duas atrelagens ali ao mesmo tempo, então isso faz com que você não fique apenas refém de um único indicador de inflação, né? O ponto negativo é que você vai ter um pouco mais de oscilação nessa variação, então isso faz com que na hora de ter as correções, talvez um fique defasado e você não consiga ter essa remuneração dos proventos ali atingida por causa disso. Quando a gente vai entender aqui quem são os inquilinos de fato dentro do fundo, e acho que mais importante do que entender apenas os inquilinos, é entender também como que vem essa receita, tá? Então, o que a gente enxerga? 25% é da Caixa Econômica, 25% também arredondando é da Cogna, então empresa de educação, 17,3% do Santander, 9,8% do Açaí, supermercado, 7,5% do Grupo Pão de Açúcar, entre outros ali dentro da alocação. Então a gente vai ver que 70% da alocação está apenas em 3 inquilinos. Então isso gera um pouquinho de insegurança, porque caso um deles decida sair, isso faz com que o fundo sofra na hora de fazer novas alocações ou mesmo de ter um aspecto ali para reajustar esses aluguéis. Então, ponto de atenção nesse momento. Agora, indo para o cronograma de vencimento dos ativos, antes disso, eu só queria trazer um ponto para você, como que vem sendo hoje seu atendimento dentro dos seus investimentos, como que você faz essa alocação. Eu gostaria de conversar um pouquinho mais com você, eu vou deixar meu telefone aqui na descrição e também esse QR Code que você pode escanear para a gente bater um papo um pouquinho mais para entender como é que está sendo essa sua alocação hoje dentro dos fundos imobiliários, como é que vem sendo a sua carteira global e entender se ela de fato está sendo próspera e será próspera para os próximos anos, aí olhando para esse cenário de bastante turbulência e também, ao mesmo tempo, de incerteza. Então, acho que o ponto mais importante no atendimento é você conseguir surfar em qualquer momento e ter uma boa rentabilidade. Então, olhando aqui para o cronograma de vencimento do fundo, tá? A gente vai ver que apenas 3,1% vence nesse ano, um contrato com a Caixa. Em 2027 ali também é aproximadamente 3,2%. E aí somente em 2029 que vai ter algo mais majoritário ali com vencimentos. A gente está falando de aproximadamente 20% em 2029, no qual vão ser ativos como Plano e Plano, que são shoppings e também outras categorias. E dessa forma, então, a gente vai ter alguns vencimentos mais alongados. Então isso é muito bom, traz mais segurança, porque se caso houver agora um contrato rompido, vai ter multa, vai incidir ali em pênalti para quem está rompendo esse contrato e é benéfico para o fundo de maneira geral. Aqui é um ponto importante, pessoal, porque o fundo hoje tem uma alavancagem, ou seja, ele tomou um crédito para conseguir comprar alguns ativos. Então a gente sabe que o que acontece, se o patrimônio do fundo é 1 bilhão, por exemplo, e ele tomou um crédito de 200 milhões, logo o valor do patrimônio financeiro vai ficar em 800 milhões. Quando houver a quitação desse crédito aqui, o patrimônio vai valer 1 bi. Então isso traz um upside quando a gente olha para frente no fundo, porque vai ter uma dívida que vai ser amortizada e o patrimônio vai subir ao longo disso tudo. O que eu quero trazer aqui para vocês.
Hoje vocês vão ver que no ano de 25 são 30 milhões, 26 é 30 milhões, de 27 também 30 milhões em pagamentos ali no total para honrar essas dívidas. E após isso, os próximos anos, 28, 29, já tem uma queda bem expressiva ali nesse valor, e dali para frente também são valores mais baixos. Então isso indica que o fundo ainda tem potencial de upside, além das correções dos próprios imóveis, é diminuir essa alavancagem, fazendo com que o patrimônio sempre esteja subindo aos pouquinhos, e isso faça com que, caso a cotação suba, não aqueles 23, 25% quase que eu mencionei no início, mas sim pode ter 30, 35% de upside, além de ter proventos mais robustos também. Além disso, a gente vai ver aqui que as dívidas que eles adquiriram são dívidas saudáveis. Hoje são IPCA mais 5,3, IPCA mais 5,6. Então, quando a gente vai olhar com o título público, hoje IPCA mais 7,5. Então, tá super tranquilo, tá bem dentro ali de uma dívida saudável para o momento atual. Entrando aqui agora no dividendo, a expectativa do fundo, ele já trouxe essa linearidade, buscando 90 centavos por cota até o meio do ano. Então isso é muito bom, traz uma segurança muito grande e uma previsibilidade para quem está querendo receber o dividendo. Um outro ponto legal, olhando aqui mais à frente, é referente ao quê? Quando a gente olha essa linearidade, olhando um prazo mais alongado, desde 2016, como que vinham esses proventos. Então a gente vê esses proventos vindo mais lineares. Isso traz muita previsibilidade, isso é muito bom para quem está querendo viver de renda. E quando a gente anualiza, a gente vai perceber ali que quase todo ano o fundo entrega um total de R$12 por cota. Então, isso é muito legal, porque se a gente vai ver que a cota na patrimonial é R$106, então ele vai entregar ali um pouco mais do que 1% para quem está comprando no preço de cota. Quem está comprando hoje mais barato vai conseguir, então, um provento um pouco mais robusto, visto que o valor de provento está vindo 90 centavos, você está comprando mais barato, e quando tiver um momento de alta de proventos, nesse cenário que eu mencionei, de quitação de contrato, de uma economia mais aquecida, você vai também ter um provento mais relevante. Isso é bem legal. E um outro ponto, para finalizar, não menos importante, é quando a gente olha aqui, a gente vê o desenvolvimento de um BTS, que é um Build to Suit. É basicamente uma construção feita diretamente para uma única empresa, que é para Porto Belo. Dentro desse contrato, então, a ideia é o quê? É finalizar uma obra e ter mais um imóvel ali dentro do fundo, tá? E isso vai fazer com que o contrato se estenda de maneira mais alongada, ao mesmo tempo em que as correções conseguem ser muito mais tranquilas de renegociação, porque esse contrato foi feito diretamente para Porto Belo. A gente vai enxergar aqui que a obra está avançada, então logo vai ter mais um ativo dentro do portfólio, pagando mais provento, então isso incrementa também. E aqui eu mencionei, com a queda da dívida, esse provento tende a ser incrementado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pedir para você deixar o seu comentário, se inscrever no canal, deixar o seu joinha e também compartilhar com seus amigos ali sobre o RBVA, compartilhar o canal também, isso é bem importante, isso ajuda muito a todo mundo conhecer o canal e estar sempre informado. Um grande abraço, obrigado.